Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Conforme eu havia combinado com vocês, eu vou dar alguns direcionamentos aí sobre como a gente deve fazer a pesquisa de materiais que devemos utilizar nas nossas referências, né? Às vezes a gente está precisando de algum artigo que demonstra a relevância de determinado assunto, a relevância de determinada teoria, a aplicabilidade dessa teoria ou só estudos que mencionam sobre isso. Aí a gente deve fazer a busca, né, de tais materiais. Normalmente, o que é mais utilizado hoje cientificamente são artigos de periódicos, né, ou artigos científicos. Então, basicamente, existem várias bases que vocês devem fazer essas consultas. Contudo, aquelas que são mais fáceis de manusear, que vocês têm mais acesso, diz respeito ao Google Acadêmico. Só que no Google Acadêmico a gente consegue tirar muita coisa boa, porém tem muita coisa que a gente também não deve utilizar, como, por exemplo, estudos de graduação ou monografias. Como não necessariamente essas pesquisas, né, de TCCs passam por um crivo de doutores, mestres no mínimo, para fazerem a sua aprovação, não é muito usual a gente fazer essa menção, né? Então a gente pega de artigo científico, no máximo alguns anais utilizados em alguns congressos que também podem ser utilizados. Então como a gente vai fazer? Vai fazer as buscas. Primeiro a gente entra no Google Acadêmico, a gente só digitar Google Acadêmico no próprio Google já vai dar o direcionamento, né? É uma ferramenta de busca semelhante ao próprio Google, porém ele vai fazer a busca de trabalhos, né, de textos que se referem àquilo que você deseja. A minha área de pesquisa está voltada ao orçamento público. Vamos pesquisar alguma coisa sobre orçamento público. Aí a gente vai ter as telas de resultado, onde a gente deve utilizar mais artigos científicos. O primeiro é um livro do Giacomoni, que é um livro muito citado, porém a gente vai utilizar basicamente de artigo. Aqui não vai ter o livro dele, obviamente. Aqui uma coisa da ENAP, né? Vamos ver alguma coisa que me interesse. Orçamento público como instrumento de ação governamental. Aqui é um repositório da ENAP. Vamos ver o que é isso daqui. Aqui é uma revista também, Democracia Deliberativa e Orçamento Público. Vamos ver isso também, né? Experiências em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife. Esse daqui é um artigo, né, da RAP. É uma revista. Aí vocês precisam observar. Aqui já vai abrir diretamente. Basicamente, quando vocês forem abrir os arquivos, eles vão ou abrir diretamente ou abrir numa guia para vocês navegarem. Vamos ver essa daqui, Revista Eletrônica de Administração. Normalmente os layouts das revistas são parecidos, tá? Eles normalmente dão a oportunidade para você navegar, né, dentre os artigos, sobre quais são as políticas e para quem deseja fazer a submissão do artigo. E também aqui na página inicial vai trazer as referências das últimas revistas. Esse daqui não está uma exemplificação tão boa não, porque normalmente elas têm um layout bem semelhante. E esse artigo aqui também é de 2001, vamos fechar. Aqui, ó, esse daqui é uma revista de sociologia, né? Todos os artigos que vocês forem abrir, eles vão necessariamente trazer informações da própria revista, tá? Aqui no finalzinho, ó, Revista Social Política, o volume dela, o arquivo foi recebido em 2011, aprovado em 2012. Então, o artigo Democracia Deliberativa e Orçamento Público. Não necessariamente eu vou tratar sobre esse assunto, mas parte das referências utilizadas nesse trabalho eu posso ter que considerar no meu trabalho. Por exemplo, Democracia Deliberativa, um tópico do referencial teórico dele. Vamos ver o próximo. Audiência pública. Aí, ó, o meu trabalho vai ter um quesito que eu vou falar sobre audiência pública. Às vezes eu não vou achar um trabalho específico de audiência pública. Tem. Vou pesquisar aqui daqui a pouco para vocês verem que tem. Contudo, às vezes o que tiver nesse trabalho aqui pode ser interessante para a utilização do meu, tá? Sobre as audiências públicas.
Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não, aqui já tá partindo para a parte um pouco metodológica. Mas vamos voltar lá no deliberativo, é uma parte mais teórica, vai ser interessante falar. Aqui, ó, a formação da democracia deliberativa como campo teórico, teoria do agir comunicativo de Rabel. Eu achei isso interessante. Posso pegar? Posso. Pego essa citação, né, descrita por esse autor e referencio utilizando os dados dessa revista, que no caso é do Horochovsky e do Clemente. Fica uma dica também que quando vocês forem fazer a citação, onde que eu baixei essa daqui? Essa daqui é da revista Social. Aqui, ó, essa daqui, Social. Tem esse ícone aqui embaixo, ó. Você aperta citar e já traz a referência pronta. Aqui, ó. É só você copiar e colar lá no seu trabalho, nas referências lá embaixo. Né? Isso daqui também pode ser muito útil para vocês. Sempre lembrando as normas brasileiras. Tá? Não utiliza nem a APA, nem essa outra. Que a forma de citação é diferente. Aí vocês podem pegar. Aí citei alguma coisa que eu quis de orçamento público, achei outros trabalhos de orçamento público, né? Tem vários, vocês podem ver que tem muita coisa de revistas. Não, vamos supor que agora eu quero só de trabalhos mais recentes, de 2019, ó, desde 2019. Posso clicar aqui também. Transparência no orçamento público, ó. Vamos ver esse trabalho. Deixa eu abrir em outra aqui. Transparência no orçamento público. Aqui, ó. Esse daqui é o layout clássico de artigos científicos. Traz a capa, sobre, acesso, cadastro. Tem essas partes na coluna aqui lateral. Traz o resumo. E aí eu clico no PDF para fazer a abertura do artigo. Aí vai ter o artigo e aí eu posso utilizá-lo como referência. Certo? Peguei algum quesito aqui sobre transparência. Eu queria falar, transparência do orçamento público, utilizei no meu trabalho, citei, referenciei, pronto. Agora, tem um quesito do orçamento público que ele chama crédito adicional. Quando eu vou fazer uma movimentação no orçamento, eu faço um crédito adicional suplementar, certo? Aí eu queria alguns trabalhos, eu vou voltar aqui para qualquer momento, eu queria só um tópico sobre crédito adicional suplementar que eu vou utilizar no meu referencial teórico. Tem um tópico lá que eu vou falar de referencial teórico. Por exemplo, eu vou falar um trabalho de custo, análise custo, volume e lucro. Eu quero um trabalho que fale sobre ponto de equilíbrio. Aí você vai digitar aqui, ponto de equilíbrio contábil, aí vai trazer trabalhos de ponto de equilíbrio contábil. Aí eu posso utilizá-los como referência, desde que ele seja de revista, como revista foco. Considerações acerca do ponto de equilíbrio. Vamos abrir aqui só para vocês verem. Abriu. Ponto de equilíbrio, aí vai trazer vários conteúdos sobre ponto de equilíbrio. Vamos supor que aqui, qual que é o autor aqui? Zorzal. Vamos supor que eu queira citar isso aqui, do Zorzal, só que não é o Zorzal que falou isso, é o Pérez Júnior. O Pérez Júnior que mencionou. Aí eu posso ir aqui nas referências, Pérez Júnior está aqui nesse livro, Gestão Estratégica, certo? Aí eu vou lá nesse e pego para referenciar, certo? Mas aí o negócio agora é crédito adicional. Créditos adicionais. Deixa eu tirar essas aspas. Créditos adicionais. Aí vai me trazer também uma série de trabalhos sobre créditos adicionais suplementares. Tá? Não vou fazer download não. Aqui, revista Contabilidade, Gestão e Governança. Uma revista boa, bem referenciada na área da administração e da contabilidade. Clico aqui no full texto. O texto completo. Vai dar a opção de fazer download ou de verificar aqui. Como está demorando, vamos tentar fazer o download completo. Baixei, está baixando ainda, né? Enquanto isso, eu já posso ir abrindo outros.
Anais, vocês também podem utilizar, anais de congresso. E dissertações, vocês podem utilizar de mestrado e também tese de doutorado. Se caso, aqui eu tinha encontrado uma aqui, ó, tinha visto uma aqui que passou. Deixa eu, aqui, ó, esse daqui pode aqui, ó, mestrado em ciências contábeis da UERJ. Posso utilizar, tá? Posso utilizar, não tem problema não. Abriu, papel de cá. Fez o download, abriu. Aí, ó, já até vi esse estudo, é um estudo clássico da Rocha, ó, da Sinara Rocha, que é um estudo completo aqui de créditos adicionais suplementares. Vou pegar o estudo dela, fazer uma citação e coloco o nome dela, certo? Percebam que o meu estudo não é sobre créditos adicionais suplementares, é um estudo específico de orçamento público. Só que eu preciso fazer uma referência sobre crédito adicional. Eu pesquisei crédito adicional. Então, vocês vão fazer dentro por exemplo, da análise de custo, volume e lucro, vocês vão encontrar trabalhos e obrigatoriamente no referencial teórico deles vão também embasar sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional. Normalmente eles já vão falar sobre isso. Só que às vezes, se você não estiver achando então interessante, você pode pesquisar diretamente o assunto que você almeja, tá? Aqui, ó. Aí vou utilizar também algumas referências, vou citar, certo? Então percebam que vocês têm um caminho vasto aqui para poder trabalhar. Tem vários trabalhos que condizem com os assuntos que vocês vão trabalhar, como questões que permeiam na direção adjacente ao ponto inicial que vocês querem absorver. Vamos supor, igual tem um trabalho aí que está falando de ponto, tem dois trabalhos de ponto de custo, volume e lucro, que um é de sorvete e o outro é de hortifruti, né? Vamos pesquisar aqui custos sorveteria. Vamos ver se tem algum trabalho. Aqui, ó, elaboração de sistema de custos e preço para uma sorveteria. Só que esse daqui é um TCC, ó. TCC não pode utilizar. Fecha já de uma vez. Aí também necessário, às vezes você quer um referencial, você precisa referenciar algumas coisas sobre o setor de sorveteria. Aí você pesquisa só sorveteria, que vai trazer trabalhos sobre sorveteria. Às vezes o trabalho não tem nada a ver com o que você vai fazer. Contudo, ele utiliza referências sobre sorveteria. Tá? Aqui, ó, isso aqui é uma revista. Ó. Com análise de custo da produção de sorveteria, um estudo de caso. Perceba um layout semelhante, ó. Tem a coluna e a capa sobre acesso, cadastro. Estão vendo? Isso é um periódico. Vamos abrir, ó. Com análise do custo de produção. As pequenas de pequeno porte, tá vendo? O referencial de pequeno porte. Utiliza o BGE, micro e pequenas empresas. Referência, sobrevivência de pequenos negócios e etc. Aí depois entra com a contabilidade de custos, enfim. Né? Vou utilizar como referência. Aí pode, não tem problema esses tipos de trabalho. Custos aplicados em indústria de sorvetes. Vamos lá. Essa é tese ou dissertação. Vamos ver se é tese ou dissertação. Não deixou claro aqui? Um TCC. Não é tese nem dissertação, então já fecha. Não precisa nem olhar. Gestão de custos. Aqui, ó, esse são anais. Aí você pode utilizar também, ó. Fábrica de sorvetes. No Congresso Brasileiro de Custo. Pego o trabalho, utilizo como referência. E aqui é interessante que quando vocês estiverem fazendo o trabalho, vocês podem colocar assim na própria introdução. Existem diversos estudos que tratam sobre a aplicabilidade do custos em pequenas sorveterias. Aí vocês podem colocar o nome desses autores aqui como referência, né? Que são esses estudos que vocês estão citando, né? Esses vários estudos. Aí colocam vários, não tem problema nenhum. Até é bom vocês fazerem isso.
certo? Enfim, aí vocês já perceberam que tem uma gama muito alta de trabalhos. E vou só falar uma coisa aqui também. Às vezes, quando você está fazendo a pesquisa, você quer colocar aqui, ó, ponto de equilíbrio contábil. Aí tem alguns trabalhos que tem ponto de equilíbrio como ferramenta. Aqui até que está. São termos que não estão na plenitude que eu desejo. Eu desejo trabalhos que estejam, que contenham o termo ponto de equilíbrio contábil dessa maneira. Aí eu coloco entre aspas, que ele vai me trazer trabalhos que utilizam ponto de equilíbrio contábil em algum momento do seu trabalho. Estão vendo? Ó? Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio contábil. Aqui, ó. Aqui também deve ter aqui, ó, um trabalho de análise de custo, volume e lucro. Ó. Ponto de equilíbrio contábil. Aqui, ó, tá vendo? Ó? O termo completo. Aí vocês podem utilizar entre aspas. Certo? Enfim, aí fica aí uma oportunidade para vocês fazerem uma pesquisa mais profunda sobre os trabalhos a serem utilizados aí como referência na construção dos seus trabalhos, né? Lembrando que tem tido muita dificuldade aí com alguns alunos na construção do texto. Sempre que vocês forem fazer um texto, tentem conjugar muito bem as frases, os parágrafos, porque tudo, à medida que você vai lendo, segue uma linha de raciocínio. Então, um parágrafo precisa ter uma continuidade do raciocínio do outro, que por consequência também vai dar um raciocínio para o próximo e assim por diante. É preciso a gente, nessa perspectiva, então, utilizar aquelas palavras como referência. Diante disso, de acordo com o que pode ser orientado nessa questão, por causa disso, concomitante a isso, paralelamente a isso, dessa forma, né? Utilizem esses termos que o texto fica melhor construído, né? Aí a gente consegue fazer uma leitura mais apropriada sobre esse quesito, certo? Enfim, espero ter ajudado vocês aí e qualquer dúvida estou à disposição lá nos meus contatos que eu já passei para vocês, certo? No mais, um abraço e bons estudos.